atenção para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. O grande apóstolo Paulo escreve e diz assim: pois virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quero tirar o meu tópico das palavras do grande apóstolo com uma pequena variação. Ele disse que o tempo virá. O meu tópico é: o tempo chegou. Porque o tempo chegou. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu peço que o Senhor venha suprir a necessidade e que o Senhor venha nos ajudar para dar a esse povo aquilo que o Senhor nos deu. Venha nos ungir para entregar a Tua palavra como o Senhor unge o povo para ouvir a Tua palavra. Peço tudo no gracioso nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Acho que foi na última vez que estivemos em Roma, na Itália. Existe uma área ali aonde o poder de Roma governou o mundo. A rua ainda está lá, as ruínas dos prédios mais lindos na face da terra naquela época ainda estão lá. No fim daquela rua tem um coliseu gigantesco. E então, no fim da outra rua, interessante, aqui está a prisão Marmentina, onde o apóstolo Paulo ficou preso os últimos meses da sua vida. Não é um lugar muito grande, ele é bem pequeno. Na verdade, só tem 2 celas, uma no térreo e uma no subsolo. Quando Paulo estava lá, eles tiveram que amarrar uma corda em sua cintura e descê-lo à parte de baixo, aonde ficava a outra cela. Agora eles têm escadas que vão até lá e é feita na rocha sólida. Tinha sido usado como armazém de grãos. E na época de Paulo era usado para guardar os piores criminosos. E você vê como o mundo diz que é criminoso. O apóstolo Paulo, misericórdia. Eu lembro de abrir a minha Bíblia com 15 ou 20 pessoas que estavam conosco e comecei a ler o que Paulo disse: o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não pude continuar porque o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar enquanto as pessoas adoravam e louvavam a Deus. E eu pensei, quando os soldados de Nero vieram e amarraram uma corda em Paulo e tiraram ele dali, através daquele buraco, e o levaram pelo caminho real que está lá até hoje. E em certo momento fizeram com que ele se ajoelhasse, e um soldado romano com uma espada cortou a cabeça do corpo dele. Provavelmente um homem, o maior exemplo de homem que Cristo já produziu. Mas enquanto eu estava ali naquele dia, eu pensei, dava para ver as ruínas de Roma, os prédios que um dia foram o orgulho do mundo, são apenas ruínas agora. Não existe poder lá em Roma e o César deles não são mais ninguém.
Seus generais estão vendendo amendoins. Mas o cristianismo, aleluia, eu disse aleluia. O nome de Jesus Cristo está sobre o mundo inteiro. E existem milhares de milhões de pessoas. Eu estive com um guia judeu no topo do Massada em Israel uma vez, e estávamos olhando para baixo, para as ruínas que estão lá até hoje, construídas pelo exército romano para acabar com o resto de judeus que estavam se rebelando e se trancaram naquele forte no topo do Massada. E quase todos eles cometeram suicídio ao invés de cair nas mãos dos romanos. É ali, no topo daquela montanha, que eles fazem as formaturas da aeronáutica de Israel. E o lema deles é: nunca mais, nunca mais. Eu estava conversando com esse guia judeu, enquanto olhávamos para as ruínas. Como eu disse, ainda tinham ruínas ali. E eu perguntei: você já pensou que Roma poderosa, que governou o mundo por mais de 1000 anos, hoje não existe mais, e Israel é uma nação que está rompendo e vencendo? Glória a Deus. Aquele guia judeu que não acreditava em Jesus olhou para mim, e ele estava com os olhos lacrimejando, e disse: nunca pensei nisso. Porque quando você conecta esse nome com alguém, o nome de Deus, aleluia, a pessoa vai vencer. Você não ouviu? Quando você conecta o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, a pessoa vai vencer. Não importa quem é contra ele, ele vai vencer. O diabo disse para alguns de vocês, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. O diabo disse para alguns de vocês que vocês não vão vencer, vocês estão tropeçando e nunca vão cruzar a linha de chegada, que vocês nunca vão ver a cidade que mencionamos, mas o inferno, Satanás e os diabos são mentirosos. Você tem o nome de Jesus conectado a você e você vai vencer pela graça de Deus. As últimas palavras que alguém escreve, especialmente se a pessoa tem uma certa importância, essas palavras representam algo. 2 Timóteo foi a última epístola escrita pelo grande apóstolo. 2 Timóteo, como disse há um instante atrás, ele escreveu na cela debaixo da prisão marmentina. 1 Timóteo foi escrita em outro lugar, não foi ali. As palavras que li para você hoje, virá o tempo onde não vão suportar a sã doutrina, mas com comichão nos ouvidos vão buscar para si mestres que pregam fábulas. Essa foi a última palavra dele enquanto ele escreveu para a igreja, inspirado pelo Espírito Santo. Pense nisso. A última palavra que o Espírito Santo deu ao grande apóstolo, e ele escreveu para a igreja, foi que virá o tempo quando não vão aguentar a sã doutrina, mas vão buscar para si mestres, porque eles têm comichão nos ouvidos e querem ouvir algo agradável. Não me fale do pecado. Esse tempo já chegou. Estamos vivendo nas últimas horas da era da igreja. Eu quero que você entenda isso.
essa grande dispensação da graça, a era da igreja, estamos vivendo no fim, nas últimas horas da era da igreja. O mundo então vai ser lançado depois que a igreja for removida, e sei que a maioria do mundo não acredita em um arrebatamento, eu sei, mas quero que você pense nisso aqui. O arrebatamento e a ressurreição são a mesma coisa. Você acredita na ressurreição? Essa é a resposta mais patética que já ouvi na minha vida. Você acredita que está chegando um dia que o Senhor vai descer do céu com alarido, e a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, encontrando com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Glória a Deus! Então, quando alguém te falar que não acredita no arrebatamento, pergunta se eles acreditam na ressurreição. Maria, acho que foi ela, eu confundo Marta com Maria, e estavam no mesmo lugar, então não importa. Ela veio diante de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falando de Lázaro, que tinha morrido. E Jesus disse: Maria ou Marta, não lembro qual foi, acho que foi Marta, você falou que é uma delas, né? Então está garantido. E ele disse: Marta, ele vai ressuscitar. E ela respondeu: eu sei que na ressurreição ele vai ressuscitar. A Bíblia não diz, mas acredito que ele colocou as mãos nos ombros dela, olhou para ela e disse: Marta, eu sou a ressurreição. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não vai morrer, mas vai viver para sempre. Marta, você está olhando para a ressurreição. Então, se você está salvo e acredita na ressurreição, se você não acredita, você não está salvo. Então são a mesma coisa. Sei que 2 ou 3 podem dizer: não concordo, então me mostre na Bíblia se é diferente. São a mesma coisa. Podemos argumentar sobre o tempo dela, mas você não pode argumentar que ela não existe. Glória a Deus. Estamos vivendo nas últimas horas da era da igreja. Tem durado quase 2000 anos. O mundo vai ser lançado em uma grande tribulação como nunca viu antes. Jesus disse: pior do que qualquer coisa que esse planeta já viu, e nunca mais vai ver algo assim. O anticristo vai aparecer tentando aniquilar Israel por completo, e vai chegar perto de conseguir. Zacarias disse que eles vão matar quase 2/3 do povo de Israel. E depois a batalha do Armagedon. E ele acabaria com eles por completo, porque toda a Judéia vai cair e metade de Jerusalém vai cair, de acordo com Zacarias, 2600 anos atrás. E então os judeus que sobrarem, com o mundo inteiro transmitindo, o anticristo com milhares de câmeras de televisão gravando esse evento, sobre o que Amã, Herodes e Hitler não puderam fazer. Ele vai mostrar ao mundo que pode fazer. As câmeras de televisão, claro, milhares delas estarão ali representando toda a rede de TV na face da terra para gravar essa vitória tremenda, que todo judeu será aniquilado, a batalha do Armagedon.
quando de repente um daqueles câmeras vai dizer: o que é aquilo ali? Glória a Deus, aleluia, aleluia, meu Deus. Vão olhar para os céus e de repente meteoros virão de um canto ao outro do céu, um show pirotécnico como o mundo nunca viu antes. E aqueles câmeras vão dizer para o mundo inteiro: tem algo vindo, não sei o que é, pode ser a nova arma do anticristo. Mas outra pessoa vai dizer: não, o líder ali está escrito em suas vestes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando ele voltar, você está aplaudindo com razão, mas você vai estar com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo santo de Deus que já viveu vai estar com ele. Glória a Deus. Well, you've heard of little Moses in the bulrush. You've heard of fearless David and his sling. You've heard the story told of dreaming Joseph, Jonah and the whale we sometimes sing. There are many, many others in the Bible, and I'd like to meet them all, I do declare. By and by, the Lord's gonna help us meet them at that meeting, oh, in the air. Well, there's going Toquem outro tom, por favor. please. Well, there's going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. Não está certo não, mas até o outro chegar a gente continua. I'm gonna meet you on that morning when every saint of God Falei que não estava? are gathered there. And I'll be with the Lamb of God who takes away the sin of the world. King of kings and Lord is he. And he's the only one. His glory will blot out the sun at that meeting, well, in the air. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Zacarias disse que quando ele voltar a segunda vez, ele não vai voltar com um cordeirinho nos braços. Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mais belo entre os milhares, e a estrela resplandecente da manhã. Zacarias disse: ele vai voltar e lutar como lutou no dia da batalha. E o anticristo vai procurar uma porta, mas ele não vai encontrá-la. Glória a Deus. O Senhor da glória vai ter tanto poder que quando os pés dele tocarem o Monte das Oliveiras, vai ser partido em dois. Aleluia, porque nessa época Israel vai começar a clamar a Deus. Se o Senhor não nos salvar, não vamos vencer. Duramos milhares de anos, 4.000 anos. Mas, se o Senhor não fizer algo, e sei que pecamos grandiosamente, mas tem misericórdia de nós. Irmão, ele vai responder essa oração como nunca respondeu outra oração na história. Glória a Deus. Agora, você pode olhar para a cronologia, deixa eu andar rápido aqui, a cronologia da Bíblia, e você pode ver o que irá acontecer.
no capítulo 37 de Ezequiel, escrito há 2.600 anos atrás, falando do vale de ossos secos. O Senhor perguntou para o profeta: esses ossos podem voltar a viver? E o profeta disse: Senhor, tu sabes. Eu não sei. São ossos secos. Mas então o Senhor mostrou algo para Ezequiel. E ele mostrou o osso do dedão conectado com o osso do pé, e o osso do pé conectado com o osso do tornozelo, e o osso do tornozelo com o osso da perna, e o osso da perna com o osso da cintura, e o osso da cintura. Meu Deus do céu, alguém aqui precisa se alegrar com o osso da cintura. Glória a Deus. E aí ele viu: Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Agora, o que acabei de descrever, o que Ezequiel descreveu no capítulo 37 do seu livro, isso já começou. Primeiramente, o que o Senhor estava falando era de uma ressurreição espiritual, mas eles vão precisar de uma ressurreição física antes da espiritual começar. E isso começou em 1948. Ouviu bem? Começou em 1948. Já disse isso várias vezes, mas em uma reunião em Washington com vários judeus, milionários, bilionários, cientistas, rabinos, o lugar estava lotado, haviam milhares de pessoas ali. E eu era um dos preletores e o Benjamin Netanyahu era o outro preletor. Eu falei primeiro, e quando ele acabou, eu fui até ele para cumprimentá-lo, que foi o que fiz. Conversamos ali por alguns instantes e acabou. Mas quando eu saí dali, o Senhor disse para mim: eu vou usar esse homem na nação de Israel. E na época ele não era o primeiro-ministro. Deus disse que iria usá-lo, porque Deus vai restaurá-los. E Israel não vai voltar até a segunda vinda. A segunda vinda. Quando você olha para o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, você vê a batalha do Armagedon. Ela é descrita de maneira perfeita. E fala como o Senhor vai voltar com sangue, fogo, vapor e fumaça. E será uma batalha como o mundo nunca viu antes, o acontecimento mais cataclísmico que o mundo já viu. Quando ele voltar em uma glória incomparável. Isso está em Ezequiel 38 e 39. O 37 fala do princípio deles, quando eles vão começar a voltar. Isso começou em 1948. E não vai terminar até que eles estejam diante dele na segunda vinda e perguntarem: o que é essa ferida em suas mãos? E ele vai responder: fui ferido na casa dos meus amigos. E então você pode olhar para o capítulo 40 até o 48 de Ezequiel, e fala de Israel outra vez se tornando a nação sacerdotal do mundo. Agora, escute o que estou dizendo. Hoje Israel é do tamanho do estado de Nova Jersey e só. Mas na era do reino milenar, suas fronteiras irão até o norte, incluindo a Síria e o Líbano, e vão até o leste no rio Eufrates, e vai incluir metade do Iraque, e vai incluir toda a Península Árabe. Não vai mais haver Arábia Saudita. Aqueles países
na Península Árabe não vão mais existir. Foi o que o Senhor disse que faria para Abraão. E ao sul vai até o canal de Suez, as fronteiras. Para ser sincero, na época Israel vai ser metade do tamanho dos Estados Unidos. Aleluia! E quero dizer outra coisa. Os profetas nos contaram sobre duas coisas que irão acontecer no fim dos tempos. Pedro citou sobre o Espírito Santo. Ele disse que nos últimos dias o Espírito Santo disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso começou mais ou menos na virada do século 20. Pense nisso. Eles dizem que mais de 500 milhões, mais de 500 milhões de pessoas, isso é meio bilhão, desde a Rua Azusa, foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Glória a Deus! Eu me lembro de buscar ao Senhor quando eu e a Francis e o Doni morávamos do outro lado da cidade. Tínhamos começado na televisão. E o Senhor me disse: quero você delegando todo domingo à tarde de suas cruzadas nos Estados Unidos para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. E se você acreditar em mim, vou encher milhares de pessoas e até 1000 pessoas em um só culto. Agora, muitos bons pregadores na denominação onde eu estava diziam: você não pode fazer isso. E eu disse: por quê? Bem, porque isso não se faz. E eu disse: então, chegou a hora de fazer. E o Senhor me mandou fazer, então eu vou fazer. E eu me lembro da primeira reunião que eu tive. E a vida inteira, desde que eu tinha esse tamanho, orava para que pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Orava com um de cada vez. Não dá para orar com um de cada vez quando o grupo é de 1000 pessoas. E eu não sabia o que fazer. Estávamos no Ohio, pregando em uma escola, e centenas de batistas, metodistas, episcopais, católicos e tudo mais vieram serem cheios do Espírito Santo. Eu pedi para que viessem à frente, eles fizeram filas na frente e orei com pessoas até ficar exausto e cair no chão. Eu não sabia o que fazer e sabia que eu não estava fazendo o que era certo, mas eu não sabia o que fazer. Eu voltei para o quarto de hotel, deitei na cama e aposentei. Eu disse: eu não vou mais fazer isso, Deus. Se o Senhor quiser escolher outra pessoa, escolhe, porque isso ali eu não faço mais. Você não se alegra porque Ele não responde a algumas de nossas orações? E o próximo culto foi em Toledo, no Ohio. Me pediram para pregar no culto de sábado de manhã, na reunião de homens de negócios, lá no Holiday Inn. E o Senhor disse: pregue sobre o Espírito Santo e ore para que eles sejam cheios do Espírito. Eu disse: eu não, Deus. E eu acordei mais ou menos 3 horas da manhã, e eu estava buscando a Deus, e o Senhor me mostrou, naquela manhã, como orar por milhares de pessoas para que elas fossem cheias de uma só vez. Me mostrou exatamente o que fazer e como fazer. Quando eu sabia que aquilo era de Deus, eu mal podia esperar para começar aquele culto. Naquela manhã eu cantei: há um rio que flui de Deus. Existe um rio cheio do grande amor de Deus. Venha para as águas, um rio abundante, e esse rio nunca vai secar. E eu perguntei: quem quer o Espírito Santo? Faça uma fila aqui. E fizeram filas do início ao fim, de um lado ao outro.
E eu falei: ah, diabo, hoje você me paga. Glória a Deus, aleluia. Fiquei de pé ali e contei para eles o que o Senhor tinha me falado. E eu disse: quero uma pessoa cheia do Espírito atrás de cada um que quer ser cheio. E quando eu pedir, imponha as mãos sobre eles. E você que vai ser cheio, o Senhor quer te encher. Ele não quer segurar nada, Ele quer que você seja cheio. E você vai ouvir palavras que não serão em inglês, em seu espírito. E vai ser o Espírito Santo te capacitando. Comece a falar. E quando eu falei isso para eles, eu disse: imponha as mãos sobre eles e faça isso orando em línguas. Quando falei isso, acho que tudo naquele prédio foi batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que uma mulher nazarena tinha sido criada na igreja nazarena e ela vinha para os nossos cultos todas as vezes que estávamos em Ohio. E ela estava buscando o Espírito Santo por meses e não conseguia receber. Naquela manhã, eu vi ela caída de costas no chão. O cabelo dela era branquinho e ela estava orando em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito de Deus. Eu ajudei ela a levantar e ela disse: é melhor do que você disse, irmão Swagger, é muito melhor do que você falou. E agradeço a Deus pelos pregadores nessa igreja que estão pregando sobre o batismo com o Espírito Santo nos cultos aonde eles vão por essa nação. E a segunda coisa que eu já falei e não vou repetir: a palavra nos diz que Israel vai voltar, como eu já disse. Estamos vivendo nos últimos dias, como conhecemos essas duas profecias, a restauração de Israel e o derramar do Espírito Santo, estão acontecendo e já aconteceram. Não nos resta muito tempo, e ao terminar eu quero dizer isso: a igreja primitiva estava ancorada na mensagem da cruz, com o significado da nova aliança dado ao apóstolo Paulo. Ele disse: pregamos Cristo crucificado. Para os judeus, uma pedra de tropeço, eu sei que é, e para os gregos ou gentios é tolice, eu sei também, mas pregamos Cristo e Ele crucificado, pois não existe outra resposta. Agora, isso era na igreja primitiva. Você pode ler sobre isso em Atos e nas epístolas. Quando os apóstolos foram morrendo e os que conheciam eles também foram para a glória, pouco a pouco, não aconteceu de uma noite para outra, isso foi por vários séculos. A igreja começou a se deteriorar, a se desviar, até morfar. No ano 1600, na igreja católica, sei que eles vão dizer que começou com Pedro, ele foi o primeiro papa. Bem, se ele foi, ele não sabia. E acho que se ele fosse, ele ia saber. Então, eles finalmente, depois de lutar por 300 anos, nomearam o bispo de Roma para ser o papa. O primeiro papa aconteceu em 611, eu acho. Então, no início do século XV, Martinho Lutero pregou suas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, dizendo que o justo viverá pela fé. Glória a Deus, e a reforma começou. E então, no século 17 e 18, o grande mover de santidade veio sobre essa nação e sobre o mundo. Começou na Inglaterra e em Gales, mas tocou esses países o mover da santidade, que foi a mensagem da santificação. E então, na virada do século XX,
o poderoso batismo com o Espírito Santo começou a voltar. Como Joel, o grande profeta Joel, chamou de chuva serôdia, a chuva que veio depois. A igreja primitiva foi a primeira chuva, e a segunda chuva está acontecendo agora. E o ciclo está completo, porque agora a mensagem da cruz está alcançando o mundo inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero repetir. O ciclo está completo. E eu sei que o tempo virá quando não vão aceitar a sã doutrina, mas alguns irão. Alguns irão. E o Senhor selecionou, Ele está escolhendo as pessoas que vão operar da maneira que Ele quer e colocar sua fé em Cristo. Glória a Deus. E escuta aqui, você tem o privilégio, e não desconsidere isso. Você é parte desse mover de Deus. Vai ser o último, antes do arrebatamento da igreja. Agora, não me entenda mal, o arrebatamento pode acontecer nesta noite, mas se ele tardar, esta mensagem da cruz alcançará o mundo inteiro. E estamos recebendo mais cartas e e-mails agora. Escuta aqui, é apenas o começo. Cultos acontecerão através dessas câmeras no mundo inteiro, que verão dezenas de milhares de pessoas salvas em um só culto, enquanto o Espírito de Deus começa a se mover sobre vidas e corações. Isso vai acontecer. Glória a Deus. Eu disse que vai acontecer. E você é parte disso. Deus te escolheu. Você pela rádio, pela televisão, pela internet, você é parte desse grande mover. Não desconsidere. Alguns podem dizer, mas irmão Swagger, desde que comecei a assistir a SBN, o diabo tem lutado comigo como nunca lutou antes. E isso é um bom sinal, viu? Ele sabe que você encontrou o caminho. Glória a Deus. E ele quer te derrubar. Mas se você se agarrar nas mãos de Jesus, você conseguirá uma vitória como nunca conseguiu em toda a sua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, se levante. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there, by faith, I received my sight, and now I'm happy all the day. O Espírito Santo de Deus me mandou dizer o seguinte para você. Como eu disse, Ele te chamou. Ele te chamou. E alguns de vocês, ouvindo isso e sabendo que essa é a verdade, você diz, irmão Swagger, existem algumas coisas em minha vida que não deveriam existir. E acho que Deus não pode me usar como Ele quer. Eu quero que você venha até aqui na frente. Mas o que as pessoas vão pensar? Esqueça o que as pessoas vão pensar e se preocupe com o que Deus sabe. Se Ele está tocando o seu coração, eu quero que você venha. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now
Vamos cantar outra vez e quero que você derrame o seu coração na presença de Deus. Diga para Ele, eu não quero isso em minha vida, seja o que for. Não é da minha conta, para ser bem sincero. Isso é entre você e Deus. Deus, peço que o Senhor me dê a vitória sobre essa situação hoje, seja o que for. E Ele vai te ajudar. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Oh, one more time now. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Senhor, eu oro pelo seu povo. E como o Senhor deu a vitória para Pedro há muito tempo atrás, ele venceu em sua vida e em seu coração. Peço a vitória para cada pessoa que está aqui hoje, sobre toda a obra da carne, sobre todo o poder de Satanás. E Pai, toma autoridade sobre a nicotina, sobre as drogas, sobre a imoralidade. Toma autoridade sobre o álcool, toma autoridade sobre a inveja, a malícia, a falta de perdão, em nome de Jesus. Seja livre desses poderes das trevas, oramos em nome de Jesus, glória a Deus. Cumprimente a pessoa do seu lado. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.